Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é corrigir as atividades do dia 19/5 de matemática. Número 1. A função f de r em r na forma f de x igual a a de x ao quadrado mais b de x mais c, com a pertencente aos números reais, exceto o zero, e b e c pertencente aos reais, é denominada de função polinomial do segundo grau. Então, essa daqui é a fórmula geral de uma função quadrática ou também função do segundo grau. Considerando essa definição, identifique a seguir a alternativa que apresenta uma função polinomial do segundo grau. Então, letra A, f de x igual a 2x à terceira potência menos 3x mais 5? Seria a letra A? Não. Nós temos que olhar para a fórmula geral, tá? Essa daqui não está de acordo com a fórmula geral, porque tem um x à terceira potência, né? Não tem o x ao quadrado, que é o nosso principal termo. Letra B, f de x igual a 1/2 x ao quadrado mais 5x menos 2. Será que está parecida com a fórmula geral? Está sim. Nós temos, olha só, 1/2 de x ao quadrado, o nosso principal termo está aparecendo. Aqui seria o termo, né? Que o 5, né? Aqui é o b, né? O coeficiente b, acompanhado aqui do x, menos o 2 aqui, que é o termo independente, que seria o nosso c. Então, alternativa correta, letra B. Então, só olhando as outras aqui, ó, para vocês verem por que não é. Então, C, tenho 0 de x ao quadrado, o A jamais pode ser 0, né? Letra D, raiz de x à sexta potência, também não seria, né? E a alternativa que não existe nenhum x ao quadrado aqui, então por isso que não é. Número 2, observe as seguintes funções. Aí diz o seguinte, a alternativa a seguir que apresenta somente funções polinomiais do segundo grau então qual seria, pessoal? Olha só, f de x igual a menos x ao quadrado menos 3x menos 3. Essa função f aqui, ela é função do segundo grau? Sim. A g de x igual a 4x à terceira potência, não preciso nem terminar de ler o restante, né? 4x à terceira potência? Não é. Essa g aqui descarta, tá? H de x é igual a 3x mais 4. Possui x ao quadrado nessa função h de x? Não possui, então descarta, não é função do segundo grau. J de x igual a 2x ao quadrado mais 3. Olha só, o nosso termo A aqui, ó, 2x ao quadrado. Tá? Então, j de x é sim também função do segundo grau. L de x igual a x ao quadrado menos 9x. Então, olha o nosso termo principal aqui, ó, x ao quadrado. Então, a função L de x é sim também uma função do segundo grau. Então, quais funções é do segundo grau? F de x, qual é a outra? J de x e L de x. Então, letra C, f de x, j de x e L de x. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 3. Todas as funções seguintes são do segundo grau. Identifique os coeficientes A, B e C de cada função. Então, letra A, f de x igual a 10x ao quadrado mais 3x menos 1. O coeficiente A é o 10, porque é o número que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B é o 3, porque é o número que acompanha o x. Coeficiente C é o menos 1, porque é o termo independente. Letra B, quando não tem nada, tem 1. Então, o A vai ser 1, o B vai ser o 2, o C vai ser o menos 8. Letra C, o A vai ser 1, o B vai ser menos 3 e o C vai ser menos 4. Letra D, o A vai ser 7, o B vai ser 10 e o C vai ser 3. Letra E, o A vai ser menos 4, o B vai ser 6 e o C não possui termo independente, então o C é 0. Letra F, o A vai ser igual a 1, lembrando, né, quando não tem nada tem 1. O B vai ser 0, né, porque não tem o termo de x.
E o C vai ser igual a menos 16, porque o menos 16 aqui é o termo independente, né? Não vem acompanhado com nenhum X. Então, tem o J, né? O G, né? A alternativa G, f de x é igual a menos 6x ao quadrado mais x mais 1. O A, então, é menos 6. O B é igual a 1, não tem nada aqui no x, tem 1. C é igual a 1, ou mais 1, né? O mais não é obrigado a aparecer. Número 4, relacione corretamente. Se o delta, caso o delta é menor que zero, ou seja, se o delta der negativo, a equação não tem raiz real. Letra B. Caso o delta é igual a zero, nós temos o quê? Que a equação tem duas raízes reais iguais. Letra C. Caso o delta é maior que zero, a equação tem duas raízes reais e diferentes. Então, qual é a sequência correta? B, C, A. Número 5. Determine as raízes da seguinte função quadrática. f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 15. Então, primeiro passo, né? Então, eu fiz aqui, ó, copiei novamente a função. Primeiro passo, igualar a nossa função a zero. Tá? Então, x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Segundo passo, identificar os coeficientes a, b e c. Então, o a não tem nada acompanhando x ao quadrado, então o a é 1, o b é o 2, porque é o termo que acompanha o x, o c é o menos 15, porque é o termo independente. Então, vamos descobrir quem é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula. Substituindo os valores, delta é igual a 2, né? Por que 2? Porque o b vale 2. Então, 2 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes a, que é 1, então vezes 1, vezes, entre parênteses, menos 15, que é o valor de c. Delta é igual a 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que dá 4. Então, menos 4 vezes 1 vai continuar sendo menos 4. Então, já vou pegar esse menos 4 e multiplicar pelo menos 15. Primeiro, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 15, 60. 4 mais 60, 64. Fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo os valores, x é igual a menos 2, porque o b vale 2. Então, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é delta? 64, nós acabamos de descobrir. Então, fica raiz de 64. Sobre 2 vezes 1, porque o a vale 1. Então, continuando aqui, nós temos x é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Embaixo eu tenho 2 vezes 1, que dá 2. Agora, determinamos o x uma linha e o x duas linhas. O x uma linha, eu copio essa expressão com valor de positivo. Então, x uma linha é igual a menos 2 mais 8 sobre 2. Sinais diferentes aqui, conservo o sinal do maior que é positivo, nem precisa aparecer, e vou subtrair. 8 menos 2, 6. Embaixo eu tenho 2, então 6 dividido por 2, 3. Então, descobri que o x, uma linha, é igual a 3. X duas linhas, eu tenho menos 2 menos 8 sobre 2. Sinais iguais, conservo o sinal em soma, então eu tenho 2 mais 8 dá 10, conservei o sinal de menos. Embaixo eu tenho 2, então menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Logo, x uma linha é igual a 3 e x duas linhas é igual a menos 5. Até a próxima aula.